o gênero literário, o livro, a passagem que você vai ler, pode ser histórico, pode ser uma narrativa histórica, e aí você vai ter princípios de interpretação da narrativa, a gente vai ver daqui a pouco. A passagem pode ser profética, né? Pode ser uma profecia. Então existem critérios de interpretar uma profecia. Pode ser poesia, como salmos, né? E salmos são poesias, mas podem ser proféticos também, porque existem muitos salmos que são profecias acerca de Jesus. São chamados salmos messiânicos. Messiânico vem de Messias. Então, salmos, ou quando você ouvir a palavra profecia messiânica, tudo está relacionado a profecias do Antigo Testamento com relação a Jesus. Essa poesia também pode entrar cânticos? Sim, cântico, Eclesiastes, Provérbios, Jó. Embora Jó é uma narrativa histórica, mas é um livro de sabedoria. Entendeu? Ele ensina, a partir do exemplo da vida de Jó, ele ensina como deve ser as coisas. Enfrentar a tribulação. Agora, uma coisa importante, por exemplo, no livro de Jó, quando você pega os conselhos dos amigos de Jó, você não pode interpretar o que eles estão falando lá como sendo conselhos corretos em tudo, porque há conselhos errados. Tanto é que no final do livro, Deus fala para Jó sacrificar por eles, porque eles erraram na interpretação, eles eram da teologia da prosperidade. Eles diziam que crente não podia ser, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, tem alguma coisa na sua vida que está errada. Então você... Veja como é perigoso. Tem declarações que eles fazem que são verdadeiras. Como é que eu sei? À luz de toda a Bíblia. Aí se você olhar Jó, você precisa olhar Jó profeticamente também. Por quê? Porque ele tipifica Cristo. E por que ele sofreu? Para apontar para Jesus como servo sofredor. Então ele teve o privilégio de ter a sua vida apontando para o Redentor. Por isso que ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei, eu sei que o meu Redentor vive. Agora, os amigos de Jó, embora bem intencionados no início, eles na realidade interpretaram que Jó estava em pecado. É o que hoje pastores da teologia da prosperidade interpretam. Quando você pega aí pastores aí de algumas igrejas aí, pergunta para eles, mas como é que pode? Jó era um homem reto, íntegro, né? Desviava-se do mal, Deus disse isso, e ele passou por tudo isso, você diz que ele não pode passar? Não, Jó estava em pecado, Jó não conhecia o Senhor, porque ele diz, agora os meus olhos se contemplam, eu me arrependo do pó e na cinza, e Jó está falando da intimidade, do conhecimento profundo que ele adquiriu a partir da tribulação com Deus, não que ele não conhecesse Deus. Então Deus mentiu, Deus falou que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, entenderam? Então isso tudo, você vê, isso é tudo gênero literário. Se não entender, ali no caso dos amigos de Jó, está narrando o que eles falaram, não está dizendo que é certo ou errado, você está dizendo que eles falaram aquilo. Como é que eu sei que é certo ou errado? À luz de toda a Bíblia. Entenderam? Não é fácil interpretar a Bíblia, né? De Deus vale ou não vale? Se ele está dizendo, e o diabo duvidou, então o camarada está falando que o testemunho do diabo é mais verdadeiro que de Deus. Que quem duvidou da integridade de Jó foi o diabo, foi Deus. Deus falou que ele era. O diabo está, mas assim o Senhor também cerca ele de bênçãos, de cuidado. Então é fácil ser. Tira para o Senhor ver se ele não blasfema. Deus tirou, permitiu tirar. Agora toca na vida dele, carne por carne. Deus permitiu, continuou firme. Ou seja, quem é que está falando a verdade? Deus. Entendeu? Nós temos textos que são mandamentos, são ordens. Esse aqui tudo a gente vai ver, tá? Cartas, tem caráter, né? As cartas no Novo Testamento, parábolas, alegoria e assim por diante. Cada um desses tem seus critérios de interpretação. Ou seja, esse é um problema que as pessoas normalmente cometem de erro, né? Elas querem interpretar todos os textos de igual forma. Então elas querem interpretar narrativa, como interpreta profecia, como interpreta livro de sabedoria, e assim vai. E aí elas querem literalizar tudo, e esse é um dos grandes erros, por exemplo, quando você interpreta Apocalipse.
Porque as pessoas acham, nossa, um negócio de dragão, cabeça lá, besta, os negócios lá, que trem doido é esse? Eu não acredito que vai acontecer. A pessoa começa a achar que vai ser daquele jeito, vai aparecer um bicho do mar aí, cheio de negócio e tal. Não, tudo são figuras de linguagem, símbolos, coisas do Antigo Testamento que João está utilizando para mostrar poderes econômicos, sociais e culturais. Não tem nada de literal naquilo lá. A literal só no aspecto de que vai se cumprir as perseguições, as oposições ideológicas, culturais, espirituais, e o que está por trás disso tudo é o diabo movendo e tal, mas não as figuras, né? Como o João está colocando ali, a visão de João era realmente daquela forma, só que aquilo que João estava vendo era para apontar profeticamente para acontecimentos históricos. Quando você pega, por exemplo, Daniel não fala dos impérios através de animais lá? O urso, o leopardo e tal, representando o império grego, o babilônico grego, depois o romano, o Medo e Persa, depois o romano nessa ordem, né? Babilônico, Medo e Persa, grego e romano. Ele usa isso tudo lá, a visão dele é de animais, e cada um simboliza um império. Tem lá até o Alexandre o Grande, vocês já viram lá? Tem na visão de Daniel, ele fala de Alexandre o Grande, lá do Império Grego, que havia um rei que sobressaía aos outros, e poderoso, e que morre jovem. E depois seu reino divide em 4, que é o que aconteceu com o Império Grego. Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos, se não estiver enganado, né? Você que gosta de filosofia, né? 33 anos, né? Morreu jovem e não perdeu nenhuma batalha em toda a sua vida de rei. Alexandre o Grande foi talvez o maior conquistador da história da humanidade, né? Mas viveu pouco tempo. E aí, quando ele morreu subitamente, o reino dele se dividiu com 4 generais do Império Grego, exatamente como Daniel profetizou. Mas quando Daniel falou isso, ele falou em linguagem de animais. Ué, então percebe, os animais lá, e ele mesmo interpreta, Deus interpreta para ele, né, depois lá, os animais lá simbolizavam poderes políticos, econômicos que iam dominar a terra, militares, assim como Apocalipse. Então você não pode esse é o grande problema, as pessoas querem, eu mesmo quando não tinha aprendido algumas coisas assim, eu tinha medo de Apocalipse, nossa, que negócio, eu quero nem ler isso aí. Nossa, agora eu olho Apocalipse e meu coração regozija, de alegria em saber que Deus está no controle da história, que Apocalipse é para dar conforto, para dar segurança, dar felicidade, não, dá medo. Eu vou entrar em Apocalipse. No final, se eu estiver equivocado, sim, no final da apostila não está Apocalipse, tá? Estrutura de Apocalipse, aí vocês vão entender melhor. Que bom. O Stuart Eliot aí, ele fala que a gente precisa prestar atenção também, além do gênero literário, nas expressões, assim, ó, conjunções, portanto, então, né? Porém, todavia, mas, e assim por diante. Você tem que ter observado o tipo de literatura e tal. Ele continua, ele diz aí também, Stuart Eliot, ele diz também que nós não podemos ler Jó como lemos Daniel, não podemos ler Salmos como lemos Evangelhos e assim por diante. Ou seja, cada um tem um gênero literário. Por exemplo, lá no seminário conservador, nós, no 3º ano, no 4º ano, nós tínhamos 4 sermões de prova. Então, como que era o sermão de prova? A gente pregava, fazia liturgia, pregava diante dos professores e alunos, acabava o culto, a gente sentava no banquinho, e aí os professores sentavam na mesa à frente, os alunos atrás da gente, sim, e aí cada professor avaliava dentro da área dele, né? Grego, hebraico, e aí arrebentava. E aí, lógico, isso era para o nosso crescimento, né? Mas graças a Deus eu peguei uma época que eram muito duros assim e fazia a gente esforçar mais ainda. Então, no primeiro sermão a gente empregava um sermão narrativo, o segundo era profético, o outro sermão era nos evangelhos e o último era em cartas. Então, cada um era um gênero literário e a gente tinha que expor dessa forma. Então, é exatamente isso aqui, porque você aprende a trabalhar cada texto dentro do seu gênero literário. Quando a gente viu lá, por exemplo, Isaías, lá no capítulo 1, lembra? A gente viu? Livro do profeta Isaías, visão do profeta Isaías, filho de Amós, né? Visão, né? Visão do profeta Isaías. O livro de Isaías o gênero literário dele que é um livro profético. Ele mesmo diz, é uma visão. Então você precisa interpretá-lo como sendo um livro profético. Entendeu?
Vamos para um exemplo prático? Vamos lá. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 28. Esse é um dos textos mais polêmicos. Para mim, o espírita cabecista gosta muito dele. Para dizer que a Bíblia ensina consulta aos mortos. 1 Samuel, capítulo 28. Tá bom, então vamos tentar interpretar esse texto. Difícil, né? Nossa, dá a impressão que... E aí, como é que faz, né? Então os espíritos estão certos. O morto pode voltar e falar, ainda profetizar do nada. Vamos tentar interpretar. Primeira coisa, é uma narrativa, não é? A narrativa se propõe a contar o fato, como o observador viu. Nós temos aqui Saul e tem duas pessoas com Saul. Essas duas pessoas, provavelmente, elas que contaram o que aconteceu lá. Então, o autor de Samuel, que naturalmente não é Samuel, que já tinha morrido, ele então está narrando conforme foi contado o que aconteceu. Ele não está dizendo que o que aconteceu é certo ou errado, simplesmente está dizendo o ponto de vista daqueles que lá estavam, daquilo que foi narrado a partir daqueles que observaram aquela experiência, tá bom? Isso é importante a gente entender. Então, primeira coisa, narrativa não se propõe a dizer o que é certo e o que é errado, ela propõe apenas narrar o fato. Por exemplo, se você usar isso, interpretar dessa forma, então o crente pode ter muitas mulheres. Samuel teve, Davi teve, Salomão teve, né? Moisés teve mais de uma mulher, Abraão teve a escrava, então pode ter, é a narrativa, não está dizendo que é certo e que é errado, nós sabemos que é errado. Por que sabemos? Porque existem mandamentos que dizem que é errado. Agora, só está narrando o que aconteceu, correto? Os mormons, por exemplo, dizem que nós podemos ter muitas mulheres porque Davi teve, Salomão teve. Então eles têm muitas mulheres. Lá nos Estados Unidos tem regiões lá que eles habitam lá, em que eles têm várias esposas para depois habitar as estrelas e ter os seus descendentes. Agora, primeira coisa. Eu nunca entendi muito bem isso, porque lá eles tinham tantas mulheres e... Você fala na Bíblia? Hoje, Não, porque é o seguinte, a Bíblia condena ter mais de uma mulher. A ordem está lá em Gênesis, ter uma só mulher. E isso você pode ver depois que Paulo diz para os pastores, presbíteros, lá em Timóteo, ele diz que para ser um homem de uma só mulher, porque a cultura romana dizia que você podia ter várias, né, tal, amantes, assim por diante. Então a Bíblia condena como um todo. Agora, por que era tolerável, socialmente falando, em Israel, o rei ter mais de uma mulher? Porque os reis, eles tinham o seu harém, e era uma forma de glória, eles terem muitas mulheres. Então não é que Deus aprovava, mas havia uma certa tolerância social nessa perspectiva aí com relação aos reis. Mas não significa que Deus se agradava disso, está só narrando que eles tinham. Ou seja, não era escândalo para a época um rei, um homem de Deus naquela época, não quer dizer que era certo. Mas não era escândalo naquele momento cultural ter muitas mulheres, ter muitos filhos, até eles casavam com filhas de outros reinos lá para poder ter aliança e tal, havia essa questão toda política, essa questão toda. Então a Bíblia não aprova, há um texto que eu me lembro agora, em que diz que o rei Israel deveria ter uma só esposa, não me recordo agora, mas o mandamento era esse, eles desobedeciam a Deus. A prova de que eles erravam tanto, que é o resultado. Salomão, por exemplo, ele desviou-se do Senhor por causa das suas mulheres, que enfeitiçaram o coração dele, né? Ele começou a afastar-se do Senhor. Então havia várias consequências por causa disso aí. Você vê a inimizade entre Absalão, Aminon, né, que eram filhos de mães diferentes, mas filhos de Davi. E eles eram inimigos, não só porque Aminon matou Tamar, ou Aminon violentou Tamar, mas porque já havia uma certa rixa entre os dois. Então, isso eram as consequências familiares. Agora, como que eu sei que tal prática os patriarcas, por exemplo, tinham, às vezes, mais de uma esposa? Porque também, culturalmente,
Os patriarcas eram pequenos exércitos, né? Os patriarcas, pode ver que Abraão, por exemplo, ele juntou os seus moços lá para livrar Jó do sequestro que ele teve lá, foi sequestrado lá, e ele venceu 5 reis lá, a cidade. Então eles tinham, era um mini exército, né, que eles tinham, e eles tinham essa cultura de ter mais de uma esposa. O que, no caso de Abraão, por exemplo, o fato dele ter tido Agar trouxe maldições até hoje, que são os terroristas, né, os muçulmanos, descendem de Ismael, jumenta selvagem, dá coisa para tudo que é lado. É por isso que até hoje. Então a consequência está aí. Ou seja, a narrativa só narra. Não está dizendo certo ou errado. Agora, ela apresenta indícios. Agora, como que eu sei que certa atitude narrada é correta ou não? Pelos mandamentos. Os mandamentos determinam a justiça e a santidade de Deus. E os mandamentos, então, mostram se aquela atitude foi certa ou não. No caso aqui, nós temos texto, vamos ver, algum irmão abra em Levítico 20, verso 27, outro irmão abra em Deuteronômio 18, verso 9 a 14. Levítico 20, 27, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14. Vamos ver a lei, o que a lei diz. 18, verso 9 a 14, Levítico 20 e verso 27. O que Deus está falando? Vocês vão possuir a terra. Deuteronômio é o livro que Deus está usando Moisés para relembrá-los tudo aquilo que foi dito antes. Para essa geração que vai entrar na terra prometida, eles vão encontrar Canaã, que é já habitada por várias cidades e estados, que havia um paganismo, adoração aos deuses pagãos, sacrifício de crianças aos deuses, e todo tipo de abominação ao Senhor. Dentre essas práticas havia consulta aos mortos. Então era uma prática de Canaã. E aí Deus fala o seguinte: vocês vão para lá e vocês não vão aceitar essas práticas. Isso é abominação aos meus olhos. Ou seja, Deus está mandando, ordenando ao povo de Israel nunca aceitar a consulta aos mortos. Está claro isso? Levítico 20, 28. 20, 27. Pode ler quem quiser. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O que era a ordem de Deus? Necromante é para morrer. É para matar. O que Saul tinha feito antes? Tinha mandado matar, cumprido a lei. É o que está aí no capítulo. Volta lá para Samuel. E consultar também, né? Consultar também. O que consulta e quem é consultado. Sim. Quem dá consulta. Morre os dois. Por quê? Para impedir que isso cresça dentro do povo, essa influência. Ou seja, corta o mal pela raiz. Tanto é grave que ele especificou, né, pastor? Muitas coisas erradas, pecado, ele não está especificando, sim, falando especificamente, né? E esse caso, sim, bem claramente, né? Ou seja, pensa comigo o seguinte: se você tem mandamentos claramente dizendo que Deus abomina isso, que isso é prática de povos pagãos, e você tem uma narrativa que diz, aparentemente, que Samuel, que era um homem de Deus, voltou e falou com Saul, então você tem um problema na Bíblia. Concorda? Então está em contradição. Agora, se nós partirmos da ideia, que é a ideia correta, de que não há contradição na Escritura, então a nossa interpretação tem que ser reavaliada. Concorda? Então nós precisamos, primeiramente, primeiro princípio, que o que interpreta certo e errado no narrativa, mandamento. Mandamento é dizer que é errado. Está claro para os irmãos, né? Agora, tão errado que se você voltar lá em Samuel, a média estava com medo. Já estava com medo, porque Saul já havia cumprido a vontade de Deus de matar, de expulsar e tal, e ela estava escondida. E ela falou: se souber, eu vou morrer também. E ela sabia exatamente da lei. Outra coisa. Então, a primeira coisa é essa: você precisa observar os mandamentos que vão mostrar o que é certo e o que é errado na prática, na narrativa. Nós já vimos que a prática de Saul consultar a médium errada, Deus condena. Agora vamos ver na própria narrativa.
Então veja só, olha o raciocínio. Se eu tenho um mandamento que diz que é errado, e a narrativa diz, aparentemente, que foi feita uma prática que Deus permitiu ali, então, como eu disse, aparentemente tem uma contradição na Bíblia. Como nós sabemos que não há contradições, então eu preciso encontrar na narrativa indícios de que mostrem para mim que ali não foi Samuel que apareceu. Certo? Concordam? Vamos lá. Vamos ver os indícios? Primeira coisa, eu já falei, vou só apresentar algumas coisas do cenário que eu já mencionei. Né? O verso 8 diz que Saul estava disfarçado, estava com medo por causa dos filisteus. E também ele havia consultado o Senhor e o Senhor não respondeu de modo nenhum. Então ele estava desesperado. E o seu desespero... Saul era um cara, eu acho que ele era bipolar, ele era um cara extremamente problemático emocionalmente, né? Ele era um cara medroso, ele era um cara... uma hora ele estava feliz, uma hora estava, de repente ele estava aprovando Davi, de repente jogava lança de Davi, meio doido, né? Então ele né, você já viu, percebeu? A narrativa mostra essas inconstâncias emocionais em Saul o tempo todo. Ele perdeu Davi, falou, meu filho, você depois quer matar o cara. Então ele era assim, instável emocionalmente. E ele estava aqui desesperado, porque quem dava um equilíbrio a ele, o ajudava e até gostava dele era Samuel. Samuel estava morto. Deus não respondia a ele por meio nenhum e estava desesperado. E aí então vai até essa média de dó. Então percebe o seguinte, quando a pessoa está desesperada com alguma coisa, ela enxerga o que ela quer enxergar. Não é assim? Ele queria ver Samuel, ele queria ouvir Samuel, ele queria que Deus respondesse e então qualquer coisa que fosse dito a ele aceitaria. É igual essas pessoas quando vão ir lá no Chico Xavier, agora vão nos outros aí que substituem o Chico Xavier, aí vão lá, o filho morreu assassinado e tal, aí fala assim, aí escreve qualquer coisa lá e fala que é o filho dela, meu filho, e a pessoa quer acreditar que seja. É lógico que nesses casos são os demônios que utilizam de recursos que se assemelham na voz, no estilo de escrever e tal, mas a pessoa está predisposta a aceitar aquela realidade, porque ela está desesperada. Qualquer coisa que possa dar a ela a esperança de ser com quem ela quer falar, geralmente filho, né? O marido, ou a esposa, a pessoa ela quer aceitar. Então é o caso de Saul aqui, ele estava desesperado. O verso 11, então ele disse à mulher, que te farei subir? Uma pergunta interessante, ela não era médium? Mas por que ela não sabia quem que era para ser consultado? Você chega lá, a pessoa fala que adivinha, mas o que você quer saber? Ué, você tem que saber o que eu quero saber. Você não é adivinhadora? Né? Aí ela pergunta para Saul, mas quem que é que você quer que eu faça subir? Na verdade aí, se ela é adivinhadora mesmo, ela devia saber que já era Saul. Exatamente. Ele estava disfarçado, falou assim, você pensou que me enganar, né? Eu sabia. Por exemplo, os profetas, você pode ver Eliseu, Elias, tem ocasiões lá que queriam enganar eles já falavam o que estava por trás, quem estava por trás, o rei que mandou, eles já falavam na lata o negócio, né? Porque Deus revelava a eles. O Senhor Jesus, Filipe e Natanael, por exemplo, lá ele fala lá que Natanael, né, que duvidou que fosse o Messias, né? E debaixo do carvalho lá, em João capítulo 1, e ele fala, você estava lá e você duvidou que eu fosse e tal, agora eu creio que o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, é só porque eu falei que você falou lá, você acredita em mim? Então Jesus já disse o que ele havia dito lá longe, lá debaixo de uma árvore lá, e ele revelou o que ele tinha dito lá, porque Deus revelou isso. Agora, no caso da média, ele fala assim, mas quem é que você quer que faça subir? E nem sabia que era Saul, então já mostra a incompetência dela. Agora diz aí o verso 11 também, que a quem farei subir? Subir de onde, né? Não descer. Quando é do céu, a Bíblia fala descer. Descer anjo do céu. Né? Você pode perceber que sempre fala, quando é de Deus, fala subir. Traz a ideia de coisa infernal, não é a coisa do céu, porque sempre que se pode ver na Bíblia, sempre que fala de anjos ou de revelações, né? Samuel foi para o inferno. O inferno não existe ainda, né? Mas esse estágio que o inferno vai ser inaugurado com o diabo sendo lançado, né? Mas a ideia de esse estado de ira de Deus sobre aqueles que estão perdidos, não que Samuel estivesse lá. Mas a ideia de subir aqui, ela contrapõe a ideia de descer. Mas é um detalhe, só estou mostrando os detalhes do texto. Vamos lá. Mas deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Está tudo na apostila, eu estou resumindo aí.
se você olhar o verso 12, vendo a mulher a Samuel, Saul não viu. Quem viu, suposto Samuel, foi a médium, não foi Saul. E aí quando ela viu o suposto Samuel, ela gritou em alta voz, foi revelado a ela, aí agora ela sabe, é Saul, né? Por que você... Aí ela fica doida, ela desesperada. Aí, depois, outra coisa, o verso 13 e 14, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então, mais uma reafirmação de que Saul não estava vendo nada, quem estava vendo era a médium. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus sobre a terra. Esse Deus aqui tem minúsculo. Porque não é Deus verdadeiro. Agora, quem é que está falando que não é uma mulher pagã? Uma mulher mística? Como é que ela poderia interpretar o fenômeno que ela estava vendo lá, de um espírito lá? Não, ela ia interpretar como um Deus. Se você falar com um espírita que ele estava vendo, fala que é um guia. A forma dele, da religião dele, ele enxerga os demônios, né? Ele fala, é um guia, o candomblé é um orixá, a cavala é quem recebe, né? É o médium. Aqui ela era uma cavala, ela está recebendo uma égua. Cavalo é quem recebe no candomblé. Aí o orixá no candomblé, na religião pagã, cananita, a interpretação não era orixá nem guia, era um Deus. Quem é que você está vendo? Um Deus. Está entendendo? Ela está descrevendo como ela interpretava as coisas. Ou seja, ela não estava vendo Samuel, ela estava vendo um demônio se passar por Samuel. Essa é a minha tese aqui no texto. Vou provar isso. Ela está vendo um demônio, a visão é dela, e ela está dizendo que é um Deus. Porque a forma dela enxergar os demônios com espíritos guias, como eu disse aí no espiritismo, ou orixá, na linguagem religiosa dela, era um Deus. Quando se vai nesses lugares também, a pessoa que vai atrás, tipo, do filho, né? Do filho, enxerga ou não enxerga também? É só aquela pessoa, será? Então, eu vou provar aqui que ela fica em transe. Pode falar. Aí você vai. Fala, vejo deuses. Deuses, né? Então, porque Elohim, né? O termo aí, Elohim pode ser traduzido como deuses ou Deus, depende do contexto. Então pode ser tanto uma como a outra. Quando é aplicado a deuses pagãos, então fica deuses. Ou Deus também, Deus minúsculo no caso aqui, porque Elohim também é o nome de Deus. Como é só a Deus. Olha o verso 14. Aí Saul perguntou a ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Olha só o termo, o texto. Entendendo, ele deduziu que era Samuel. Ele não mostrou assim, aqui a foto dele, tinha também, né? Aqui a foto dele. Agora Samuel era uma figura conhecida. Essa médium certamente conhecia. Mas ela diz que viu um ancião com a capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou, porque ele achou que de fato fosse Samuel. Mas lembra de uma coisa, ele não está vendo Samuel. Quem viu, supostamente Samuel, é a mulher. A gente só pode se prestar a Deus, né? Mas ele não está nem com nada mais, não. Você já está... sim, a própria atitude dele, como a Lu disse, né, o texto lá diz, que quem consultava também tinha que ser condenado, né? Tanto o que consultava como ele já estava completamente condenado. Agora eu quero que você observe o seguinte, verso 15, Samuel disse a Saul, a mulher sumiu. Se você olhar o verso 15, aí esse suposto Samuel vai falar com ele, e a mulher só aproxima no verso 21, ó. Aproximou-se de Saul a mulher. Aí Samuel já não aparece mais. O que isso quer dizer? A mulher que viu Samuel, não foi? Saul não viu, ela descreveu para ele. Quando ela entra em todo o processo de transe, de incorporação demoníaca, aí fala na voz, provavelmente na voz de Samuel para ele, porque o diabo sabia a voz de Samuel, fala na voz dele o jeito de Samuel falar, e Saul já
entendendo que se tratava realmente de Samuel, então esse demônio, através dessa mulher que era médium, exatamente o que acontece hoje, nada diferente, no centro espírita, né? O médium incorpora, ele fala na voz lá do suposto cara que morreu, e conta e tal, e a pessoa, então, ou seja, ela sabe de tudo o que aconteceu. Então, essa mulher está em transe, por isso a narrativa não fala mais dela, só fala depois que esse suposto Samuel fala tudo, aí depois que fala tudo, Saul, olha o verso 20, Saul fica com grande medo, aí que ela aproxima, sai do transe e vai falar com ele. Percebeu aí na narrativa? Então, ela está em transe, ela está endemoniada. E esse demônio se passando por Samuel, para enganar Saul, porque Saul tinha que morrer. Aí você vai ver na Bíblia textos que falam, por exemplo, 1 Reis 22, verso 19 a 22, fala, vamos ler lá rapidinho, 1 Reis 22, verso 19 a 22. 1 Reis 22, verso 19 a 22. Aí é outra narrativa. O Acabe lá, ele fez aliança com Josafá para guerrear. Não sei quantos filisteus, né? É isso mesmo. E Josafá queria que Deus falasse se deveriam ir para a guerra ou não. Os profetas de Acabe diziam que Acabe queria ouvir, que ele queria prosperar, que ele ia vencer, e tal. Só que Josafá, vendo que eram tudo profeta da teologia da prosperidade, na época, né? Que era de Baal, e é verdade, Baal era o deus da prosperidade, e Baal era o deus da Jezabel. Então Josafá disse, não tem um homem de Deus aqui para a gente consultar? Ele falou assim, tem, mas esse homem de Deus, que é Micaías, ele só falou que é mal contra mim. Aí Micaías foi levado lá para a presença dos dois reis, e aí Micaías descreveu o que aconteceu no mundo espiritual. Disse, olha, Deus estava com os exércitos do lado direito e esquerdo, ou seja, anjos caídos e não caídos, que mostra que os demônios prestam conta a Deus. E Deus falou assim, como que eu vou fazer? Não acho que Deus não estava com essa dúvida, né? Mas só mostra como as coisas aconteceram. Para Acabe cair. Aí um dizia de uma forma ou de outra, aí um espírito maligno, porque você não pode achar que é um espírito de Deus, um espírito de anjo perfeito, porque para mentir, né? Um espírito maligno, um demônio, disse, eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, os profetas da teologia da prosperidade lá de Baal. E aí, então, Deus falou assim, vai e prevalecerá. Ou seja, Deus permitiu que aquele espírito de mentira, que era um demônio, falasse através dos profetas de Baal. E aí, então, foi isso que Micaías disse, levou um tapa no rosto aí, dos profetas lá, né? E ele falou, se Acabe não morrer, eu não sou profeta. E aí Acabe foi lá, trocou de roupa lá com Josafá, acho que filisteus mesmo, lançou uma flecha a esmo lá, entrou na armadura de Acabe e matou ele, cumpriu o que Deus falou. O que isso quer dizer? Que Deus utilizou de um demônio para usar os profetas para levar Acabe à morte. O que aconteceu aqui é exatamente o que Deus usou, permitiu, né, vamos colocar assim, um demônio se passar por Samuel para levar Saul à morte e Davi reinar, cumprindo a vontade de Deus. O diabo, ele sabe o nosso passado e o que está acontecendo, certo? Presente não. Sim. O futuro não Sim. sabe. Não sei se eu entendi. O versículo 19 não está falando do futuro aqui? É outra questão, não vamos ver agora. Está dentro do esquema aí, mas bem colocado. Até aqui está claro, né? Então vamos lá. Por que não é Samuel? Primeira coisa, aí vai o que você falou aí. Para ser Samuel, a profecia tinha que se cumprir totalmente. Lá em Deuteronômio 18, verso 15 a 22, não precisamos ler, mas lá diz que o profeta tinha que, para ser verdadeiro, tinha que falar e cumprir exatamente o que ele disse. Se não se cumprisse, então teria que ser morto e apedrejado, porque não era profeta de Deus. Samuel era um profeta de Deus. Portanto, se fosse Samuel, o que ele disse tinha que se cumprir. E ele disse o quê? Que você, Saul, falou do passado, né, falou do presente e falou do futuro. Agora, o que ele falou do futuro é que Saul morreria e todos os filhos dele morreriam naquele dia. Mas a gente vai lá, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 2,
verso 8 e 10. 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 e 10. Morreram todos os filhos de Saul? Não. Então não morreu todos os filhos e a profecia não se cumpriu, o que revela claramente que não era Samuel, porque tinha que se cumprir totalmente a profecia que ele deu a Saul. 2 Samuel 2, verso 8 a 10. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Tá claro, Lu? Ficou claro? Agora, o diabo ele não sabe o futuro, mas ele sabe de probabilidades também, né? Não teria nem precisava nem ser muito inteligente para saber que Saul ia dançar, né? Porque ele já tinha negado, já tinha rejeitado eles. Davi já era ungido. Deus não respondia às consultas dele. Os filisteus estavam lá cercando lá e ele morrendo de medo, o rei. Então é questão de probabilidade. O diabo é muito bom nisso. Então não precisa nem de profetizar, só dizer isso, a realidade já demonstrava isso. Mas o fato é que, ainda assim, poderia Deus ter, ainda que se tivesse cumprido, não provaria que era Samuel, porque Deus poderia ter dado essa revelação ao espírito maligno para enganar. Deus poderia ter falado, não, fala assim, assim, assim. Não teria nenhum problema. Deus sabe o futuro e ele determinou, então poderia revelar isso se ele quisesse. Estou dizendo se fosse o fato, mas o fato é que a própria narrativa demonstra que a profecia não se cumpriu e a citação mais à frente de que um dos filhos dele não morreu. Então é a prova de que a profecia não cumpriu, portanto não é Samuel, à luz do texto de Deuteronômio 18, que diz que o profeta tinha que falar e cumprir tudo o que ele tinha dito. Outra coisa também, a Bíblia nunca apresenta mortos voltando e falando. A Bíblia apresenta ressurreição. Você tem a ressurreição de Lázaro, para apontar para a ressurreição final. Quando Cristo morreu na cruz, mortos ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Você tem isso. Ressurreições, né? Os apóstolos citando pessoas. Mas o que é isso? Para mostrar apenas o que vai acontecer na consumação. Você não tem mortos voltando. No caso da parábola do rico e Lázaro lá, em Lucas capítulo 16, verso 27 e 31, quando o Lázaro vai para o seio de Abraão, simbolizando a presença de Deus, e o rico vai para o inferno lá. E aí o rico fala assim, não, Abraão, deixa eu voltar lá para falar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ele diz, não tem jeito, eles já têm a lei e os profetas, o Antigo Testamento. E isso é suficiente, ou seja, você não vai voltar. Não tem volta. A Bíblia toda fala isso. Em Hebreus, por exemplo, quando fala lá da morte de Cristo como sendo uma experiência única, fala usando como exemplo, dizendo que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus 9, verso 23 a 28. Portanto, toda a Escritura ensina que primeiro, é proibido consultar médicos, porque é consultar demônios, não mortos. E é para ser enganado, por isso Deus condena, porque consultar um médico é consultar demônios e ser enganado por eles. Então Deus, para não permitir o seu povo ser enganado, ele diz, não é permitido isso. Segundo, a Bíblia toda apresenta que mortos não voltam para falar em nenhuma situação. A única passagem que aparentemente parece ensinar isso é essa. E vocês viram que ela não resiste a um teste bíblico e da própria narrativa. E terceiro, que a Bíblia condena isso e mostra claramente essa impossibilidade. Alguma dúvida?